Oi, Olá, tudo bem? bem, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Então vamos Imagina, lá. Gente, a live de hoje é com a Tayaná. Ela foi Tayana, bicampeã mundial na categoria sub-21. Tayaná, certo? Tayana, Tayana. isso. Agora acertei. Então vamos lá. Como é que você descobriu que o vôlei era sua vocação? Olha, desde muito pequena eu comecei a praticar esportes e sempre tive muita facilidade em aprender qualquer tipo de esporte. E o vôlei se tornou uma paixão a partir do momento que eu vi o Brasil ser campeão olímpico na quadra, em Barcelona. Aham, E aí eu decidi que eu ia aprender, ia ser uma jogadora de vôlei. Então, assim, foi uma decisão bem feliz da minha parte. E aí até hoje eu colho frutos dessa decisão. Foi muito bom. tá bom. Antes do vôlei, você jogava outro esporte? Não, assim, no colégio eu joguei alguns esportes, aquele negócio de interclasses, eu jogava futebol, basquete, handebol. Eu gostava muito de participar de todos os eventos, mas como treinamento, como foco mesmo, só o vôlei, né? O vôlei de quadra e depois o vôlei de praia. Tem algum jogador que você se inspirou no início da sua carreira? Olha, eu tive alguns atletas, né, da quadra, como eu sou originária da quadra. Eu sempre fui Ah, muito fã da Virna, da Leila, pela garra, pela capacidade de reverter situações difíceis. E na praia sempre fui muito fã da Shelda, May, grandes jogadoras que até hoje são referências no esporte. entendo. Talvez. Das competições que você participou, qual que você achou a mais difícil? Olha, joguei muitas competições internacionais. Creio que a com nível bem alto de todos os jogos foi o Circuito Mundial, a Copa do Mundo. Eu joguei 4 Copas do Mundo, então te digo que é o mais alto nível do voleibol. Foi uma das Entende? competições mais difíceis que eu joguei. Qual foi o jogo mais difícil da sua carreira? Olha, não dá para pontuar o jogo mais difícil. Dá para pontuar momentos. Porque é alto nível, todos os jogos são difíceis, né? Teve Sim, vitórias que marcaram bastante. Então, assim, não dá para falar de um jogo específico, né? Teve a vitória de alguns títulos, teve também vitórias de semifinais. E. Só um minuto, tá bom. só um minuto. Pronto, pronto. Aí não dá para falar um jogo específico. Mas são jogos assim que eu até hoje guardo na memória que foram muito importantes para mim. Entendi. Como você supera uma derrota? Olha, é a parte mais difícil do esporte de alto rendimento, né? No vôlei de praia a gente joga muitos jogos numa semana, vários jogos num dia até. Então, você saber lidar, saber por que perdeu e tentar, primeiro, não se abater tanto com a derrota e entender que o caminho da evolução ela parte de um ponto e as derrotas elas ajudam nesse sentido, sim. Não é porque as derrotas ajudam que a gente vai só perder, não é isso. Mas a gente precisa Mas ela te também, motiva para outro. exatamente, é um desafio para você melhorar e evoluir como atleta. Então, são momentos como esse que a gente tem que tirar o melhor. Eu acredito nisso. Como é que você vê a expectativa da torcida quando você entra na quadra? Na quadra, assim, Olha, na praia. entendi. Olha, todos os torneios que eu jogo, as pessoas que vão
Arena, elas curtem muito o vôlei de praia, então sempre eles recebem os atletas com muito carinho, muita vibração. Até mesmo quando a torcida é oposta, né, a mim, eu tento me motivar nesse sentido. Então, é um público que vive muito intensamente o esporte. Isso é muito bacana, esse lado do vôlei de praia. Então a torcida contra te motiva bem mais do que a favor. A favor me deixa enlouquecida, né? Me deixa super motivada. Mas a contra também, ela tem a pitadinha lá que também contribui para muito mais concentração, para não perder foco. Tudo isso são componentes importantes durante um jogo. Sim, sim. Como é que você trabalha o seu psicológico para uma grande final? Olha, primeiro é você se cercar de todas no caso da gente, a gente coloca as estratégias, então você pensa nelas. É uma forma de você não ficar pensando no nervosismo, na ansiedade. Você saber o que vai fazer é um componente muito importante para quem está perto de jogar uma final de Copa do Mundo ou de Olimpíada. Então, eu me mantenho ocupada mentalmente pensando de como vai ser a partida, em como eu posso me preparar para certas situações. Isso acaba me ajudando a não ficar tão ansiosa, exatamente, tão esperando aquele momento e acaba perdendo o foco. Então, é um momento ali bem tenso, mas é bem intenso também. Puxando esse gancho seu, como é que você faz para tentar não perder o foco durante o jogo? Olha, é uma das formas, né? Você primeiro estuda muito bem o adversário, entende o que você pode fazer para anular. Nossa, quase não sai. E essa é uma forma de você manter o foco, né? Você sempre está atento o que está acontecendo durante o jogo, as expressões do adversário, as suas também, as suas atitudes, porque também isso pode dar você fala com o corpo e o adversário também nota isso. Então, todos esses artifícios a gente tenta manter o foco, sempre a mente ocupada para poder não dar brecha para o adversário se aproveitar da gente. Como é que é a rotina de um atleta? Olha, treino 5 vezes a 6 por semana, na parte com bola. Muito pesado. 1h30, 2 horas, depende muito da fase de treinamento. Tem a parte na academia também, que varia também, mas em torno de 1 hora, no período da tarde, e um trabalho físico à parte na areia para poder melhorar algumas valências físicas, que são super importantes de vôlei de praia. Então, além do trabalho de recovery, com fisioterapeuta, com massagista, então é bem intenso a vida de atleta, tem que se dedicar bastante, porque tão importante quanto treinar com bola ou fisicamente, você tem que treinar, tem que descansar, e o descanso é um treino. Então, o dia fica bem corrido, são 24 horas aí que a gente tem para dividir bem o que a gente vai fazer. Dá muito para fazer muita coisa, mas é bem tenso. Mas é uma vida curta, então a gente acaba aproveitando a cada momento. Sim. Como é que é a alimentação de vocês? Vocês têm que seguir uma dieta mais rígida ou é um pouco mais tranquila? Olha, a gente precisa muito do nosso corpo, né? Então, tem 2 jogadoras na quadra, então a gente precisa estar muito bem fisicamente e também muito bem alimentado, né? Digamos assim, na parte nutricional. Na verdade, já é uma roda que precisa de todos os componentes para ela girar bem, sem nenhum problema, né? Então, assim, Sim. eu tenho uma nutricionista, ela passa todas as dietas conforme o meu treinamento. Se a minha filha é um pouco mais, tem mais tempo para trabalhar, ela procura fazer uma coisa específica. Se eu estou perto de competição, já muda. Durante a competição, já é outra dieta. Então, existe também esse planejamento, né, nutricional, que é tão importante quanto o físico, o técnico, o tático e o mental, né? Faz parte e muito
do processo aí de um atleta de alto nível. Entendi. Como é que qual é o maior desafio de você seguir uma rotina de treinos? Olha, é você se manter constante. Você não, porque dia a dia é bem desgastante. A segunda é maravilhosa, tá começando. A terça, ok. A quarta, a perna já pesa, o braço já não gira tão rápido. Você está muito cansado, você faz um pouco mais de força para acordar. Então, assim, quando chega na sexta, último dia da semana, último treino da semana, às vezes você não está com aquela disposição. Então, esse é o grande desafio de se manter, né, sempre com foco para poder ter continuidade no trabalho. Por isso que é tão importante fazer a parte nutricional, para poder você estar o mais disposto possível. A parte física, com o tempo também, você acaba se adaptando à rotina. Não que ela não seja intensa, mas você acaba que o corpo já vai lhe obedecendo sem ter tantos prejuízos. Assim. A mente também, se você deixar ela o corpo levar, você não vai conseguir. Então, a mente tem que estar sempre forte para poder dar continuidade no trabalho. Então, descansar é fundamental, né? Fundamental. Porque você tem que descansar para ter uma boa rotina de treinos, para poder ganhar jogo e sim. Sim, fundamental. O processo que a gente chama de recover é tão importante quanto o treinamento. Na verdade, é uma parte do treinamento, né? Você descansar. E quando eu falo descansar, não é só, o povo acha que é só dormir, né? O dormir também é importante, mas é você fazer um trabalho de fisioterapia, um trabalho de massoterapia, que ele faz também essa forma de regeneração, de descanso da musculatura, que para aguentar a batida, né? Que a gente fala que é super frenética. Desde sempre, sua família te apoiou a ser jogadora? Desde sempre eles me apoiaram a praticar esportes, né? Então eu escolhi o vôlei e eles são apaixonados pelo esporte. Nenhum deles jogaram, mas eles parecem que já jogaram em outras vidas, digamos assim, porque eles super me apoiaram desde o início, desde que eu comecei a jogar com 9 anos de idade. Então posso falar que eu tive eles do meu lado, tenho eles, né, na minha carreira aqui presente, seja de longe, de perto, eles estão sempre acompanhando, torcendo, vibrando. Então eu acho que é um pilar do que eu posso falar que é um dos pilares que me mantiveram e que me mantém até hoje bem forte aqui para continuar. Entendi. O que você mais gosta e menos gosta na vida de atleta? Olha, o que eu mais gosto, Sim. eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de viajar, eu gosto de treinar. O que eu não gosto é ficar longe das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, né? Mas isso faz parte do processo, que eles super entendem, né? E eu tento minimizar isso sempre que eu posso estar presente, eu prefiro ficar com eles, fazer um trabalho mais em família, um lazer mais em família, com meu marido, procuro viajar para ver meus pais. Então, essa é a parte que, digamos que não é o que eu não gosto, mas é a que mais eu sofro. E a que eu gosto de todas, de todo o processo. Apesar de ser. Tem dias que é bem difícil levantar, mas até nisso, quando você consegue levantar, você dá um sorriso gigante e fala, pô, eu consegui, é muito bacana. O que te motiva a levantar da cama todo dia, a treinar todos os dias? O que me motiva são os desafios que eu coloco na minha carreira, né? Sempre, quando eu atinjo um, eu busco traçar outros e aí eu me motivo diariamente para que isso ocorra. Quer seja eu evoluir tecnicamente, fisicamente, eu preciso melhorar, por exemplo, eu preciso melhorar um fundamento ou uma parte física, uma parte de explosão, uma parte de resistência, e eu preciso treinar um pouco mais nesse aspecto, então isso me motiva. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu preciso melhorar isso, então eu vou fazer. Então, o desafio me motiva diariamente a continuar e a
acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Que bom. Você foi bicampeã mundial, né, na categoria sub-21 em 2002, 2004, né? Você sentiu muita Isso. diferença quando você saiu digamos assim, dos campeonatos de base para a categoria adulta? Qual que foi a maior diferença que você sentiu? Ah, com certeza. Ela tá jogando com meninas que ainda, né, do seu nível, que ainda estão evoluindo. E quando você atinge a idade que não pode mais jogar, você vai deparar com um rol de jogos completamente diferentes e mais a sua. Esse processo de transição, ele demora um pouco e ele é desafiador ao mesmo tempo, mas nem todos conseguem se achar dentro desse nível, né? Graças a Deus eu consegui me achar, eu consegui deixar minha marca e continuo aí tentando mantê-la e continuo aí buscando manter o alto nível sempre. Sim. Você foi considerada, né, uma das melhores levantadoras defensoras do circuito brasileiro, né? Como que você se sentiu quando soube disso? Olha, eu faço com muito carinho o que eu faço, com muita dedicação, então é um reconhecimento, né? Uma parte que o circuito tem de destacar as jogadoras por posição, por fundamento, e venho ganhando o título de defesa há alguns anos, e fico muito feliz Sim. porque eu me dedico muito, mas eu não me dedico para ganhar esses prêmios, eu me dedico porque eu sou muito apaixonada pelo aquilo que eu faço. Então, quando eu estou ali dentro da quadra, eu jogo com a minha alma, eu jogo com todo o meu coração. Às vezes eu não estou conseguindo fazer o meu melhor ali tecnicamente, mas às vezes a gente bota o coração ali do lado da gente para ir nos norteando. Então, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, mas eu fico mais feliz porque eu gosto muito de fazer o que eu faço e eu sou muito realizada com isso. Em 2010, né, você foi campeã da etapa da Bulgária do circuito europeu. Como foi ganhar esse título lá na Europa, lá no exterior? A torcida deles, como é que era também? Esse torneio foi engraçado. Esse torneio eu estava jogando algumas etapas do circuito mundial e um amigo meu conseguiu fazer essa inscrição nesse torneio. Na verdade, é um campeonato europeu. E hoje eu acho não, eu tenho certeza que brasileiro não pode jogar, só os europeus mesmo. Mas naquela época eles davam convite para algumas duplas, eu consegui, a gente conseguiu, na época eu jogava com a Vivian, a gente conseguiu esse convite. Jogamos com as duplas que hoje jogam o circuito mundial, um torneio onde todos os europeus adoram ver brasileiros jogando. Foi um torneio de alto nível, um torneio num lugar bem diferente, que é a Bulgária. Nunca imaginei jogar lá. Mas foi também um marco ali para a gente, eu e a Vivi naquela época, partir para bons resultados. Acabamos tendo medalha, fizemos também terceiro lugar no Canadá, semifinal na Finlândia. A gente fez um tour muito legal naquele ano. E também esse título da Bulgária foi um pontapé nesse sentido. Entendi. Você também foi campeã da etapa do circuito sul-americano, né? Como é que foi a sua experiência? O circuito sul-americano é um campeonato, na época que eu joguei os Jogos Sul-Americanos, né, que são as Olimpíadas do continente americano, do continente sul-americano, da parte Sim, sul-americana, desculpa, e o Campeonato Sul-Americano, o Circuito Sul-Americano, que são, né, times sul-americanos. Então, é diferente o sentido, assim, porque um é representado pelo COB e outro a gente é pela CBV. São campeonatos que o nível naquela época não eram tão altos, mas existiam as duas duplas que também estavam já jogando circuito mundial. É um circuito também diferente, onde as pessoas adoram voleibol. E naquela época acabou que estava tendo uma transição e hoje o circuito sul-americano é bem competitivo, aumentou muito o nível e eu fico muito feliz de ter ele no meu currículo também, porque faz parte da minha história, da minha carreira, então foi muito bacana jogar lá.
Entendi. Em 2013, você foi campeã do Grand Slam da Roma, né? Como é que foi sua experiência lá e o que foi mais difícil para poder ganhar aquele jogo? 2013 a gente fez um tour bem vitorioso, eu e a Thalita, jogava com a Thalita na época, e um dos campeonatos que nós conquistamos foi o Grand Slam de Roma, e é um lugar especial porque particularmente eu adoro aquela cidade, né, uma das minhas cidades favoritas no exterior, é uma cidade com muita história, e nós conseguimos, né, porque não faço, ninguém ganha nada sozinha. A gente jogou no Foro Itálico, onde é um lugar onde existe os jogos de tênis, né? Dos ATPs, também tem o Grand Slam de tênis. E o bom disso tudo é que essa arena, o atleta ele passa por um túnel para chegar na quadra. E nesse túnel tem os grandes campeões de todos os torneios que aconteceram naquele lugar. De tênis, a maioria de tênis, e teve no site de vôlei ali uma grandes campeões. Então, assim, foi um torneio que nos marcou. Qual que é o seu fundamento que você acha que você pode evoluir mais? Olha, a gente sempre está tentando lapidar, né, melhorar, deixar todos os fundamentos o mais próximo do 10, né, da nota 10 possível. Né? Então, assim, se eu pontuar, digamos que eu tenho um pouco mais facilidade de levantar, então, e os outros fundamentos eu sempre treino bastante para poder estar no nível requerido que a gente fala, né, aqui no vôlei, de você ter um aproveitamento maior que 8 na pontuação. Então, não dá para pontuar um fundamento. São bem trabalhados para que a gente não deixe nenhum cair, para o adversário também não levar vantagem, né? Qual a característica ideal para encaixar seu jogo? Como encaixar? Sim. De dupla, você está falando? Sim. Olha, eu jogo aqui a gente fala na posição da saída, então o ideal seria eu procuro jogadoras, eu jogo com jogadores que jogam preferencialmente na entrada de rede, que são mais altas, que fazem um trabalho na frente de bloqueio e tenho força física para poder manter o nível sempre alto nesses quesitos que eu falei. Então, assim, meio que encaixa com o meu jogo. Eu sou uma jogadora de fundo de quadra, com velocidade ali, que precisa, né, que tem um bom saque. Acredito eu tenho um bom saque. Então, Sim. o mais interessante é encaixar esse. Não daria para ser do meu tamanho, com as mesmas características, porque acaba que a soma, né? O 2 mais 2, ele tem que. Às vezes dá 5, né? Em alguns times, outros dá 3, a gente fala, né? Que às vezes acontece isso. Mas são essas características que eu sempre procuro. No vôlei de praia, é bom assim você manter o maior tempo com a sua parceira, fazendo essa dupla por muito tempo, ou trocar de dupla não interfere tanto? Olha, o ideal é você fazer um trabalho, um ciclo, né? A gente fala que o ciclo olímpico são de 4 anos, e aí após o ciclo você dá uma estudada, vê se com aquela pessoa teve sucesso, o que pode ser melhorado, se tem algo a melhorar, ou se aquele ciclo foi encerrado. Esse é o ideal. Mas eu também não tive oportunidade de fazer ciclos longos, eu sempre joguei 1, 2 anos com a mesma pessoa, tive bastante parceiras, mas isso também tem um lado, né, positivo, que é o experimentar coisas novas, pensamentos, A troca de formas de experiência também. jogar. Também é muito enriquecedora. Mas assim, se eu for te falar o que eu prefiro fazer um trabalho a médio e longo prazo.
para a gente poder, né, o time poder crescer junto e poder galgar grandes conquistas. Mas o vôlei de praia nem sempre isso é possível, tá? Então a gente vai se moldando e vai tirando tudo que a gente pode aprender nesse ter pouco tempo de carreira que o atleta tem. Então, são os dois lados do esporte, né? Do nosso esporte. Qual que é o seu maior sonho dentro e fora do vôlei? Olha, meu sonho é, né, jogar uma Olimpíada dentro do vôlei da minha carreira. Eu acho que é o campeonato que me falta, assim, jogar. Os outros eu joguei Copa do Mundo, Sul-Americano, Circuito Mundial. E dos que eu gostaria, né? Então, um dos meus sonhos. E fora depois que eu parar de jogar, é poder passar um pouco da minha experiência do esporte, de tudo que eu aprendi, né, para pessoas que também têm esse mesmo amor que eu tenho pelo esporte, seja ele qual for, com experiências de vida. É lógico, eu sou muito mais do vôlei, então tenho muito mais coisas a ensinar sobre o vôlei, mas experiências de vida a gente ensina para todos, independentemente do esporte. Mas é um dos meus, digamos, projetos de pós-carreira. O que o vôlei te ensinou para ser uma pessoa melhor? Ele ensinou você a ser mais determinada, precisa de outra pessoa para te ajudar a ganhar um jogo. O esporte ensina você a conviver um com o outro. O esporte ensina você a ter disciplina, respeito, que são coisas. Disciplina para você conquistar suas coisas, né? Você precisa ser determinado, ter disciplina para você ter uma rotina, enfim. E você precisa ter respeito por quem está do seu lado, por quem está do outro lado da quadra, porque é importante isso. Vocês são adversários, mas não também só ali dentro da quadra. Depois nós somos seres humanos, cada um luta da sua forma, então merece todo respeito. O esporte ensina a todo momento. O esporte ensina você olhar ter um horizonte, né? Olhar de uma forma muito mais ampla e que que existem problemas sociais que se você colocar o esporte pode ajudar muitas crianças, adolescentes, as pessoas que de repente teriam outro caminho, mas se o esporte mostra que é possível você vencer com outras formas, isso é importante. Então, o esporte ensina a todo momento e me ensinou a todo momento a conviver e a ter respeito pelo próximo, pelo ser humano e assim poder buscar outras evoluções também, que é necessário. Você acha que precisa de ter vôlei nas escolas e ser mais investido nas categorias de base? Eu acho que precisa ter esporte nas escolas, como uma forma já de planejamento das escolas. Não só o esporte de o professor chegar lá e jogar bola, joga o que você quiser, não. Ser tudo planejado, detalhado, sistematizado, para poder, né, o aluno ter oportunidade de aprender, né, e assim escolher, ter opção de escolha. Estou falando do esporte em si, não só do vôlei, né, porque tem muitos talentos aí que jogam outros esportes. Se a gente está falando de vôlei porque é o nossa vida, né? Mas o Sim. esporte é algo muito importante nas escolas e tinha que ser obrigatório, né? Para poder a gente ter uma base, e base com esporte com educação, não tem nada mais perfeito do que isso, né? Mas vamos lá, vamos lutar. Sim. Que quem sabe. Quem sabe um dia dá certo. Jogar na areia e no sol exige um preparo físico bem maior do que jogar na quadra? Olha, eu joguei na quadra, não joguei em alto nível, né? Superliga, seleção. Nesse sentido, com certeza, para jogadores que fizeram os dois, né? Falaram que a areia você precisa ser muito mais atleta, né? Você precisa se cuidar muito mais porque você é metade do time. Então você tem que suportar, além do sol, do vento, da areia, você tem que suportar muitas das vezes as bolas que as pessoas só sacam em você. Que num jogo da quadra você às vezes nem passa. Então
Você economiza a sua energia para fazer exclusivamente 2 ou 3 coisas. Na praia você faz absolutamente tudo. Você saca, você passa, você levanta, você corre, você cai no chão. Então, com certeza, nesse aspecto, eu acho que a praia puxa muito mais. Qual legado você pretende deixar quando encerrar sua carreira daqui a uns bons anos? É estar mais perto do que longe, né? A verdade é essa. Mas assim, eu queria que as minhas atitudes, né? Boas atitudes, exemplos de respeito, de que é possível sim você trilhar um caminho e você seguir nele de forma correta, positiva, sem passar por cima de ninguém. São valores que eu acho que eu acredito neles, né? E consigo mantê-los. E são coisas que eu sempre falo nas minhas palestras para todos, que é importante sim você se manter limpo, que eu falo, e o limpo que eu falo é sem desviar o caráter, porque não vale a pena. Não vale a pena mesmo. A vitória pode até vir aqui daqui a pouco, mas você não vai se manter ali muito tempo porque você não sabe nem como você chegou ali. Então, às vezes é importante você trilhar esse caminho, percorrer um caminho até um pouco mais distante para você entender por que você está chegando ali. Então é isso. Você já pensou em mudar alguma coisa na sua carreira? Já pensou que mudaria alguma coisa? Ou voltasse a jogar na quadra? Não, não pensei em jogar na quadra, né? Na verdade, eu sou muito realizada onde eu jogo. Eu acredito que a escolha foi perfeita, né? Que a opção que eu fiz, eu joguei na quadra. Então, no momento que eu tinha que decidir, eu decidi. E não mudaria nada, né? Faria da mesma forma. Uma coisa que a gente sempre fala que pode mudar é que se a gente tivesse a cabeça de hoje, não cometeria alguns erros de quando é mais novo. Mas às vezes a gente só tem, às vezes não, a gente só tem essa cabeça de hoje porque a gente cometeu os erros quando eram mais novos, né? Então a gente aprendeu com eles. Então, posso E falar os que erros serviram para ajudar no exata, futuro, né? exatamente. Então é isso, não mudaria nada. Mudaria nada. Sim. Você já pensou em desistir em algum momento da sua carreira e seguir outra profissão? Olha, nunca pensei em seguir outra profissão. Minha profissão é essa, até o momento que eu aguentar jogar. Eu já acordei com dias difíceis, né? De falar, putz, aconteceram algumas coisas no decorrer da minha carreira que eu tive que enfrentar e foram barras bem difíceis. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, pelo contrário. Eu precisei só de um tempo para poder me reorganizar, né, e me preparar para enfrentar os próximos desafios. Então, desistir jamais. Mas tive momentos, sim, difíceis que acredito que fazem parte, né, da nossa carreira. Qual título para você foi mais marcante? Olha, eu o mais marcante, eu digo que o que me fez estar aqui hoje, né, que me mostrou que eu queria jogar vôlei de praia foi quando eu fui campeã mundial sub-21. Então, a partir daquele momento eu falei, cara, eu vou ser jogadora de vôlei de praia. E aí eu me dediquei, comecei a fazer o que tinha que fazer, comecei a buscar pessoas que entendiam e que queriam me ajudar a fazer parte desse processo. Então, assim, eu não digo, eu digo que esse campeonato foi o meu, né, o meu start. Existiram outros campeonatos super importantes. Eu fui campeã do circuito mundial, fui campeã de Jogos Sul-Americanos, fui campeã, 2 vezes campeã do Super Praia. Então, tem títulos individuais, tem títulos, né, de duplas. Então, eu guardo tudo com muito carinho. E eles são tão importantes porque eu me dediquei tanto para chegar. Então, eu valorizo cada conquista. Que bom. Financeiramente, o vôlei é uma profissão que compensa? Olha, hoje em dia está bem difícil viver do vôlei de praia, né? Estamos passando por um processo de transição bem complicado. Temos número de competições. Essa pandemia também deu uma acentuada nisso tudo. Alguns anos o vôlei de praia veio passando por esse processo. Não digo que você não vai esquecer jogando vôlei de praia. É de alto nível, conquiste muitos torneios, você
pode sim conseguir juntar algum dinheiro, mas que ele não vai ser um dinheiro que você vai parar de trabalhar, que você vai ter que, não vou fazer mais nada da minha vida. Pelo contrário, se você tiver uma organização financeira tranquila, se você tiver boa, né, digamos assim, você consegue fazer alguns projetos, conseguir juntar um pouco, mas nada que você fique milionário e que você consiga esbanjar, porque realmente é uma parcela bem pequena que consegue isso. E a maioria dos atletas ralam demais para conseguir se manter jogando, né? Ainda mais para juntar dinheiro, financeiramente é bem complicado. Como que você faz para conciliar a vida familiar com a vida de atleta? Porque você tem um filho também, não tem? Não, não tenho. Eu tenho uma cachorrinha. Eu não tenho filho. Então, assim, eu não tenho filho, mas é por opção, né? Eu moro no Rio de Janeiro com meu marido, eu tenho um cachorro também. Minha família mora toda em Fortaleza. Então, assim, sempre que eu posso, eu vou visitá-los, né? Sempre que eu posso, estou presente com eles. E com meu marido também. Ele trabalha junto comigo, então ele está bem presente na minha vida, né? Então, é difícil conciliar, mas a gente sempre dá um jeito, né? Alguém às vezes se prejudica, mas depois a gente compensa e assim a gente vai levando. E todos gostam, todos entendem, todos me encorajam muito a continuar aí. É o que você mais gosta de fazer fora de quadra? Ficar com minha família já, que eu passo muito tempo fora, muito longe. Eu tenho uma vida bem caseira mesmo. Tenho poucos amigos, mas bons amigos também. Gosto de combinar com eles. É uma coisa bem caseira. Eu não curto muito balada, não curto muito essas coisas assim de vir à noite, porque eu sou uma menina. Eu sou do dia, sou de acordar cedo, de treinar, de dormir cedo. E o máximo. Quando eu viro à noite, a gente vai até meia-noite na casa de alguém, conversando, assistindo filme, uma coisa bem tranquilinha mesmo, porque nem tenho mais idade para isso. Você pretende ter filhos? Olha, não é uma coisa que eu pense momentaneamente, né? Não faz parte dos meus planos nesse momento, mas não descarto a possibilidade futuramente. Se você me perguntar hoje eu não queria eu tô vivendo. São feitas de momentos, né? E mudam muito esses momentos, muda às vezes muito o foco, os objetivos. E quem sabe lá na frente, talvez eu possa me tornar mãe aí. Sim. Como tem sido os últimos meses de quarentena? Olha, nesse processo de flexibilização, a gente já está conseguindo treinar na praia, está conseguindo aos poucos voltar à academia, com aqueles cuidados que a gente tem que ter, né? O novo normal que todo mundo fala. Então, assim, está sendo Sim. bom, porque passamos muito tempo dentro de casa, sem contato com as pessoas, sem conversar pessoalmente. E eu notei e noto quanto o ser humano ele evolui quando se relaciona com, né, com outras pessoas, na simples fato de encontrar, de conversar, de jogar um vôlei, enfim. Então, assim, foi bem difícil, né? E também foi bem difícil ver todo esse processo de pessoas sofrendo com essa doença, de todo o processo que o Brasil vem passando, né? No outro processo, que não vem ao caso, mas é um processo difícil. Então, assim, nesse momento eu estou dando graças a Deus que as coisas estão voltando e que as pessoas também estão tendo consciência de que é preciso sim se cuidar, é preciso sim manter um caminho diferente do que antes tínhamos. Você acha que nesse período de quarentena, a volta do circuito vai prejudicar um pouco o rendimento de vocês? Olha, muitos atletas não tiveram a oportunidade de treinar, né? Alguns conseguiram porque tinha uma quadra particular, né? Até academia, mas
parte muito pequena, né? Então, posso te falar que vai afetar, sim, grande parte dos atletas, porque o nível de preparação é outro. Então, a gente vai precisar de um tempo ainda para retornar, para muitos dias parados. Foram mais dias do que eu acho que em todos esses anos de carreira. Então, é um processo que a gente tem que ter paciência, entender que o corpo precisa menos, conseguir um pouco menos, quem não teve tanto assim vai sofrer um pouco mais, mas vai demorar um pouco para ter esse alto nível, todos os times assim, bem no alto nível como estávamos, né? Sim. Você falou que pretende, que quer, né, jogar uma Olimpíada. O que que você faz para que isso aconteça? Você está treinando mais ainda? Olha, é um dos meus objetivos, né, enquanto eu jogar, mas é claro que o processo de você jogar uma Olimpíada, ele requer uma combinação de fatores, você ter uma parceira com os mesmos objetivos que os seus, você formar um time, uma comissão técnica que também tem esse objetivo e que também trabalhe duro por isso. Então tem que casar a parceria, se vai dar certo, se não vai. São inúmeros fatores, porque é um esporte coletivo, né, que você depende do outro para poder conquistar, né, e traçar os seus objetivos. Mas a gente tem sempre esperança, tem muita fé e trabalha muito duro. Quem sabe isso pode acontecer. E se acontecer, eu vou Se estar Deus bem quiser, vai preparada. acontecer. É um top 3 de duplas do vôlei de praia, incluindo você. Você é a primeira, né? Na minha opinião. Você fica em primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, do brasileiro ou do mundial? Brasileiro. Brasileiro, brasileiro. Olha, a gente tem que falar das duas duplas olímpicas que são muito boas, né? A Agatha e a Duda, a Ana Patrícia Beck, estão classificadas. Então, eu acho que nesse momento é um momento que elas se destacaram mais e acredito que elas estejam nesse top 3 aí. Entendi. Qual que é o tipo de levantamento e o tipo de defesa mais difícil? Olha, o tipo de levantamento para que eu possa fazer para minha parceira vai muito particular dela. Então, assim, eu tenho muita facilidade de fazer, né? Falando do meu levantamento. E o Sim, tipo de defesa, a característica eu acredito que uma jogadora que tem as mesmas características que as minhas, realmente é bem complicado de você derrubar a bola, você tá sempre alguém tocando na bola, é muito ruim para o atacante. Então, e tem algumas jogadoras aí que fazem isso muito bem, a nível mundial e nacional também. Então, digo nesse sentido aí, nesses dois sentidos aí. você chegou a jogar com a sua família nessa quarentena? Assim, jogar, ó. Chegou a visitar a sua família nessa quarentena? Então, durante o início da quarentena, eu passei, na verdade, quando começou, lá em Fortaleza, eles começaram a flexibilização um pouco mais rápido do que aqui. Então, a partir do momento que não oferecia mais nenhum perigo, com todos os cuidados, sabendo que eu não ia, né, passar nada para eles, enfim, aí eu precisava encontrá-los e fui até lá. Passei alguns dias lá, algumas semanas, mas já não posso dizer que o fim, porque a doença não acabou, né? A doença está aí ainda, mas já com os Sim. devidos, as pessoas já sabendo como tem que fazer, quais cuidados tem que tomar, então eu fiz sim quando. E fui lá agora há pouco, assim, tem 2 semanas que eu fui lá, então tempo sem ver praticamente o ano inteiro. Por, por qual país, já passou por alguns países jogando, por qual país você passou que você sentiu que a torcida era melhor? Que gritava mais? Olha, tem 2 torneios muito tops, eu acho que os dois mais incríveis que eu já joguei, que foi em Viena.
na Áustria. Eles realmente são fascinados por vôlei de praia, eles lotam a arena, eles reservam o dia, a semana que é o torneio, eles tiram as férias, eles reservam realmente para poder viver aquilo ali. Então, quando você olha aquilo, você fica impressionado. E Gstaad, fica nos Alpes da Suíça, também é um torneio bem famoso e é bem difícil chegar lá, mas é um torneio que deu super certo e é um charme jogar ali entre as montanhas, né? Joguei muitos anos lá e tenho 2 sinos, porque o troféu de lá representa a cidade, que são os sinos, né? Que são os sinos que colocam nas vacas, que é uma representação do animal deles. Então, é um torneio fantástico. E desses dois do mundo, eu posso pontuar esses dois. E do Brasil, eu acho que todos os torneios são incríveis, mas eu acredito que o Nordeste ele tem um tchan a mais, porque as pessoas realmente são bem presentes. Tem o calor, tem a praia, tudo isso ajuda, mas tem outros lugares que são fantásticos. Entendo. Qual campeonato, além das Olimpíadas, você acha difícil hoje em dia? Olha, o campeonato do mundo é muito difícil. Eu acho mais difícil a nível de jogos mais difíceis, você faz mais jogos do que as Olimpíadas, né? A Olimpíada é um campeonato que existe um peso diferente, porque ele é disputado em 4 tem um formato de 24 times, você praticamente você joga a sua vida, deposita seus filhos nas Olimpíadas, é importante, mas a nível de mais jogos, de competitividade, mundo, tem 48 times, que é disputado em 10 dias. Realmente é um campeonato de altíssimo nível. Eu tive a felicidade de ser vice-campeã na Holanda. E realmente é um campeonato que eu guardo assim, com muito carinho. Joguei 4 campeonatos e consegui chegar nessa final, que são poucas as pessoas que conseguem. Então, isso eu posso levar para minha história. É muito bacana. Como é que você está lidando com essa flexibilização? Os treinos são um pouco mais cansativos pelo fato de ter que usar o uso da a máscara nas academias. Como é que está Olha, acontecendo isso? bem diferente, né? Você tem que usar máscara, mas ou você usa ou você não faz. Então eu prefiro usar e sofrer um pouco mais nesse sentido do que não fazer, né, o exercício. Então, Sim. realmente é uma coisa que a gente tem que se acostumar e, e conviver com isso. Mais um desafio para enfrentar aí. Quais são suas expectativas para o início desse reinício, digamos assim, da temporada? Olha, são bem desafiadoras, bem muitas coisas, muitos componentes, né? Vão iniciar aí nesse novo ciclo, né? Porque vai iniciar um novo campeonato 2020-2021. Vemos de uma preparação, estamos nos preparando ainda, que vai acontecer em setembro, o primeiro Open, circuito brasileiro. Então a preparação está tentando minimizar todas as perdas e buscar, né, tentar chegar num nível de competitividade. Então, bem desafiadoras mesmo. O Michael Ana está falando aqui, são bem desafiadoras porque existem muitas coisas que vão acontecer e que para mim vai ser um desafio muito maior. Qual conselho você daria aos jovens atletas? Eu daria que primeiro quem que estudem também, que treinem muito e que achem um tempo também para se dedicar aos estudos, que é super importante. Eu faço isso, busco fazer isso. Então, esse é um conselho. O outro conselho é que você tem que ser bem determinado naquilo que você quer, que você tem que acordar todos os dias querendo ser o melhor, a sua melhor versão,
E você tem que acordar com esse pensamento no dia que você estiver muito mais cansado do que quando você está descansado, tudo bem, nada dói. Mas quando você está cansado, é aí que esse pensamento ele tem que estar enraizado, tem que estar bem claro para você conseguir dar uma continuidade e assim é, ter sucesso. Seja no âmbito escolar, no âmbito, seja ele qual for, no profissional, você tem que ter isso para a vida. Então é um conselho que eu vou deixar aqui para esses jovens que estão aí. Nessa quarentena, você fez alguns cursos ou ficou mais assim, assistindo jogos de vôlei ou curtindo a vida, assim, digamos, um descanso? Olha, eu posso te falar, eu não assisti nenhum jogo de vôlei, não assisti. Eu fiz sim alguns cursos na minha área, né? Que eu faço educação física, fiz alguns cursos, estudei muito, fiz faculdade porque eles estavam online, então acabei que eu tive mais tempo para estudar, né? Dei mais atenção, né? Minha família, meu marido, dei mais atenção ao meu interior também, que é super importante, mas as pessoas acham que eu fiquei assistindo vôlei o tempo inteiro. Eu não achei nem um dia, eu dei um descanso para minha mente para poder voltar com força total, porque eu acho que foram tantos anos aí de uma pegada assim, pegada muito louca, muito forte, e que eu acho que agora eu tô pronta para esses desafios aí, para poder colocar novas coisas na mente, viver novas experiências. Sim. As viagens do vôlei de praia são toda semana, né? Porque cada semana é uma cidade. Isso cansa fisicamente a pessoa? Olha, do vôlei brasileiro, realmente não são todas as semanas, uma vez por mês. Super boa, super tranquilo. São 3 dias, 4 dias. Você vai na quinta e volta no domingo. Do circuito mundial, já 6 semanas, 7. Então, realmente é bem difícil, porque você tem que ter uma preparação física muito boa e uma preparação mental melhor ainda, porque você às vezes cansa mentalmente. Tem que ter aquela rotina, acaba o jogo, viaja, volta, vai para outro país, muda de comida, muda de hotel, e aí você tem que se adaptar ao novo, e aí você tem que, quando você está adaptado, você tem que mudar de novo. Então, realmente, a preparação é bem intensa, mas é muito gostoso viver isso. Quando você se aposentar daqui uns bons anos, você já pensou em ser treinadora? Não, eu acho que eu não vou para esse lado, esse caminho, não é meu perfil, né? Eu prefiro, se eu for trabalhar com esporte, ficar nos bastidores, mas trabalhar como técnica não faz parte, eu acho que não tenho esse perfil mesmo, e admiro quem tem, realmente. Tayana, foi um prazer fazer essa live com você. Não só eu, mas toda a equipe Viva Vôlei te agradece por essa oportunidade. Nós te desejamos todo sucesso na sua carreira e que a próxima Olimpíada que você for traga o ouro para o Brasil, não só nas Olimpíadas, mas em todas as competições. E é isso. Obrigado, viu? Um beijo para vocês, tudo de bom, muito sucesso, tá? E sempre um carinho muito grande falar com vocês, que são apaixonados pelo vôlei, tá bom? Um beijo, Muito obrigada, Tayana. tchau!